Oi pessoal, eu quero falar aqui de uma palavra que todo mundo tá vendo aí, a notícia do Daniel Mastral. E eu vou publicar aqui, em seguida com esse vídeo aqui, um vídeo que eu fiz lendo uma matéria em 28 de outubro de 2023. E eu falava sobre esse tema, que aqui a gente não pode falar muito, mas lá eu até escrevi, é sobre SUI, né, que a pessoa dá uma descontinuação da sua vida. Segue aí as informações, segue essa mensagem que foi do ano passado, e agora falando de um caso relevante no Brasil inteiro. Muitas pessoas conheceram essa pessoa, Daniel Mastral, através de podcast, através de muitos vídeos e através, muitas vezes, do que ele acreditava. Não particularmente o que eu acreditava, mas é uma vida, é uma alma. E esse vídeo é relevante para que você entenda que a situação no mundo e a situação muitas vezes momentânea dessa vida, você vai ver até alguns outros vídeos, até mesmo que eu fiz na segunda e não sabia dessa notícia, mas era sobre isso, o que as pessoas demonstram na rede social e muitas vezes nas suas mídias e pessoas relevantes, não necessariamente são aquilo que elas estão vivendo, entendeu? Aí se torna difícil de a gente captar. Eu encurtei um pouco o vídeo da outra vez, coloquei numa velocidade mais rápida, mas eu espero que você entenda e dê atenção a esse assunto. E se estiver passando por uma situação assim, compartilha, divulgue, porque essa mensagem que eu deixei aqui o ano passado foi de um dado do ano passado. Só que depois daquilo lá, eu conheci muitas outras pessoas, e quem ir para 28 de outubro na minha postagem aqui no Instagram, vai ver os outros vídeos, até de outras pessoas que foram alcançadas através daquele vídeo, e eu cito outros vídeos ali de uma pessoa que realmente desistiu dessa tentativa contra a vida. Então você procure apoio, procure os familiares, converse a respeito sobre isso. Que Deus abençoe você, fique com essa palavra. O vídeo, eu vou repostar ele aqui de novo para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Tá bom? Deus te abençoe. Oi, tudo bem, pessoal? Sou Flávio. Muitas pessoas às vezes me perguntam que eu faço meus vídeos de reflexões e vocês já devem ter notado que há uma mensagem sempre escrita em cada fotografia, em cada post, em todas os trabalhos e os talentos que Deus tem me dado. Mas o principal intuito sempre foi transmitir, porque de nada vale, a Bíblia diz, ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não sou uma pessoa que vivo por obra de arte ou por alguma coisa assim. Na verdade, muitos não sabem da minha história. Eu sou paraplégico, tenho aí alguns vídeos e faço vídeos de reflexão, faço vídeo com as telas que pintam. E eu estava lendo um artigo sobre esse ano de 2023. A gente já está saturado depois da pandemia e tornou as pessoas apáticas e elas indiferentes com o sentimento da morte, porque a pandemia se tornou um evento foi maior do que todas as epidemias e pandemias que houve na história. Outras mataram mais, mas foram em regiões que não chegaram tanto a povos indígenas ou ilhas, aldeias, e se espalhou pelo globo inteiro, como essa foi. E logo depois disso veio guerra, tanto a da Rússia, a Ucrânia, depois Sudão, Gabão, Níger, aí depois tinha a do Iêmen, agora Israel, provavelmente Irã, Síria, Líbano, e os Estados Unidos, obviamente, envolvido em todas, a Alemanha, a Europa, envolvida em todas elas, Inglaterra. Só que existia um dado que é esse que eu vou comentar sobre o suicídio. Só no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa comete suicídio. Ou seja, o nível de suicídio em 2023 subiu para 44% no Brasil. E dentre esses 44% a mais de suicídio, numa população de 220 milhões de habitantes, já é quase um nível de pessoas mortas numa guerra, como essa que está acontecendo agora, entre a Palestina e Israel. E 144% deles são jovens. Eu sou paraplégico, eu tenho colossomia, ou seja, eu faço a minha necessidade fisiológica pela barriga, aqui, urina por uma sonda. Eu que já passei por várias situações de ficar 6 dias internado quando em 2000, aos 17 anos de idade, no ano de 2000, eu caí do terceiro andar, de cabeça no chão, e perdi 80% da medula. Ou seja, paraplégico definitivo. No momento que eu fiquei em coma, não sabia, a minha cabeça ficou 2 vezes, 3 vezes maior do que eu fiquei surdo de um ouvido. Em 2014 eu contraí uma bactéria ultra resistente, que chamaram a minha família, dizendo que eu não ia sobreviver. Eu perdi 60 quilos em 15 dias, fui alimentado por sonda, 5 tipos de antibiótico direto na aorta, naquele acesso profundo intracardicular. Depois, em 2020, outro acesso profundo, via PIC, direto no coração, com osteomielite. Eu tô vivo, hoje, e aqui com a minha mãe de 68 anos, que recentemente quebrou o braço, torturou em 2 lugares, eu moro aqui, sozinho, e venho sendo parte fundamental de suporte e recuperação para minha mãe, e transmitindo essas mensagens que eu coloco a cada texto, que não é só para mostrar a pintura em si. Muitas pessoas até comentam sobre a pintura, só que, ao fundo, sempre há uma mensagem de esperança. E eu vendo ontem o que aconteceu e esses estudos mostrando que os países que têm o maior índice de suicídio são a Suécia, o maior índice de seguridade do mundo, o maior índice de IDH do mundo, Suécia, Suíça, Japão, Groenlândia. Os países mais ricos são onde tem o maior índice de suicídio. Aí eu pergunto pra você, que tá me assistindo agora, vendo o vídeo assim, e olhando agora para o Flávio, que muitas vezes só vê a minha mão, ou alguma coisa que eu escrevo,
e já passou a acompanhar, querer saber qual é a minha história, muitas pessoas querendo saber um pouco mais da minha história. Bom, eu vivo praticamente sozinho ajudando a minha mãe aqui. Minha mãe mora na sua casa, mas desde que fraturou o braço há 96 dias, é eu que venho sendo a forçante dela, venha me ajudando, porque eu passei de 2014 com uma síndrome dessa bactéria que comia 2 centímetros de carne por minuto. Eu era praticamente um cadáver deitado numa cama. Eu fiquei uma década, quase 9 anos e 6 meses de bruço numa cama, com a bactéria comendo a carne e músculos. Passei por 11 enxertos. Praticamente a região que é o meu glúteo não é mais a carne original que é dali. Um risco enorme de ficar sentado. Mas eu cuido da minha casa, faço comida, faço limpeza, ajudo a minha mãe a fazer fisioterapia. Eu fico me perguntando como essas pessoas que a Bíblia diz que Jesus... Eu estava vendo até um certo pastor evangélico que até admirava muito, falando que pro seu ministério prosperar, e ele vinha noticiando assim, eu tenho certas dicas, eu vou fazer certos métodos, como se existisse método, não fosse o Espírito Santo que convencesse, que descesse sobre a pessoa, e a pessoa transmitisse a palavra de Deus, que ela é nos revelada através das Escrituras, e vocês sabem que eu sou cristão. Então, ele lançou esse grande pacote, e logo saiu o Pix e o boleto para você pagar. Pagar para aquilo que Jesus Cristo, quando veio, disse: o que de graça recebeis, isso dá. Ou seja, tudo que eu venho investindo, tudo que eu venho colocando para transmitir às vezes uma palavra para uma pessoa só, não ganhar, não quero like, não quero seguidor, não quero nada disso, o que vim, que seja uma pessoa compartilhar, porque eu vejo vídeos meus ali que tem 20 mil visualizações, 600 mil, 1.600 e 30 curtidas, 40 curtidas, mas o que eu recebo no direct ou às vezes ali na timeline, no Instagram, ou tanto no Facebook, na minha página que tem 8 mil pessoas e quase 5.600 pessoas no Instagram, é pequeno, eu não sou nada, mas uma pessoa é importante o suficiente para que eu desprenda do meu tempo, com essas mãos, com os talentos que Deus me deu, para levar uma mensagem. Que ela, mesmo ao olhar uma pintura, mesmo ao olhar, às vezes, um vídeo que eu faço, aquela mensagem seja para tocar o coração dela e dizer que existe, sim, importância na vida dela. Porque Jesus, ele se entregou, em Isaías 53, que falou que ele levou sobre nós as nossas pesaduras e por o nosso pecado ele foi moído, ele foi pisado, ele foi levado à morte, mas ressurgiu. E no dia de Pentecostes, em Atos 2, Jesus, ele, depois da morte dele, da crucificação, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele apareceu e esteve na terra. Nos evangelhos a gente vê isso, que ele ficou por 40 dias, se apresentou para 500 pessoas. Só que ele deixou uma ordem quando ele ascendeu ao céu. Ele disse: ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. E todas essas 500 pessoas, dentro dos discípulos e tudo mais, até Jesus, ao terceiro dia ressuscitar e passar esses 40 dias, dessas 500 pessoas, só 120 estavam em Jerusalém, orando, dentro de um lugar, um ambiente grande, talvez uma sinagoga, alguma coisa assim. E ali desceu o Consolador, que disse que ficaria até a consumação dos séculos. E esse Consolador é que nos testifica da palavra, que encheu todo aquele povo do poder, que eles falavam em línguas diferentes, que o outro, que não era daquela língua, entendia. E um dos mais, que a Bíblia diz, porque tinha Mateus, tinha Lucas, o doutor Mateus, o cobrador de impostos, tinha outras pessoas ali, mas Pedro era um pescador, indo, não sabia da palavra. Era o que saiu dali e fez a primeira pregação depois de Pentecostes. Ele não recebeu Pix, ele largou a vida dele, e todos os discípulos largaram a vida dele, deram a sua vida pelo Evangelho. Ele não recebeu nada, não é esse tanto de livro. Eu tenho uns 60 livros de teologia, de neurolinguística, filosofia, muito mais do que isso. Eu devo ter uns 400 livros só aqui atrás. Mas eu digo pra vocês assim: por que essa pessoa tá passando fome? Ele que vive ataviado, baixinho, prega, com uma grande sabedoria, tá precisando de dinheiro para dizer que o ministério tá estagnado por alguma falta de tecnicidade ou metodologia para que alcance mais, para você usar a internet? Olha o que eu tô fazendo aqui. Quem me ensinou alguma coisa? Quem me colocou aqui para falar com vocês é o mesmo que desceu em Pentecostes e deu a Pedro a palavra. Ele saiu daquele tempo quando o Espírito Santo desceu e ele pregou o Evangelho. E quando ele pregou o Evangelho, 3.000 ou 5.000 almas se converteram. E um dos primeiros apóstolos, depois que Jesus Cristo, dos discípulos, depois que Jesus Cristo morreu, foi Estevão. E Estevão ganhou um dos maiores pregadores, se não o maior, que deixou quase todo o Novo Testamento escrito para nós, que foi Saulo de Tarso, e conhecido como São Paulo. E Paulo, pregador dos gentios, trouxe muito do que aconteceria hoje dessas pessoas. Voltando ao suicídio, Jesus Cristo lhe disse só uma coisa: você acha que isso que eu estou fazendo com o meu corpo, se eu colocar um piercing, se eu colocar isso, somos sempre do Espírito Santo. Tatuagem eu já tenho de antigamente, vou fazer uma outra, não me arrependo dessas coisas. Olha, se Deus habita em coisas assim, claro, Deus ele vai te perdoar por isso. Mas se você é conhecedor, se você sabe, porque do Evangelho, o que você quer fazer com o seu corpo? Quem se mata, vai pro inferno. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus é o juiz, ele é que julga. Só que cabe a mim a falar pra você o que é a verdade, o que a Bíblia explica. Por que há tantas pessoas infelizes e angustiadas hoje? Uma amiga minha botou um post dizendo que estava triste, que não sabia qual era a existência dela. E 76 pessoas colocaram um carinho de choro. E depois dessas 76 pessoas, 55 comentários. E a maioria comentando junto com ela, em consonância com aquilo dali, também estava me sentindo assim. Eu sinto as minhas angústias. Mas veio um Jesus e disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerem. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade e angústia, e eu vos aliviarei. Pessoa, menos teologia, mais conhecimento de Deus, e mais cheio do Espírito Santo, menos você vai ter dessas angústias e aflições. Leve tudo a Deus em oração. Só isso.
Leve as tuas angústias em oração e ele vai te aliviar. Como alivia a mim, eu também tenho. Eu tenho tanta dificuldade para poder reclamar, para poder legitimar uma coisa que não tinha nada que eu proferi, a não ser dizer assim, ó, que a única graça que me basta é ter meu nome escrito no livro da vida, não graça imerecida, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Jesus Cristo, o centro e a razão de tudo que eu faço e existo, que me tirou desde 2000 do Vale da Sombra da Morte, que vários médicos já disseram, chamaram a minha família e disseram, não sei se ele vai sobreviver. Então eu aqui, meu pai com 73 anos, minha mãe com quase 70, e eu aqui sendo útil, e às vezes levando uma palavra para você. Reflita, Jesus te ama. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Quer dizer que, e essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que o reino dos céus e a justiça de Deus se torna justo. O justo jamais mendigará o pão. Não quer dizer que você vai padecer, não vai padecer as aflições deste mundo, não vai faltar as coisas. Não, a Bíblia, Jesus Cristo diz que essas coisas aconteceriam. E muitos seriam perseguidos e sofrer essas aflições. Mas, como a oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino, é para nos fazer lembrar que nós não somos daqui. Quem se apega a esse tipo de materialismo, desse evangelho, que cobra para te ensinar metodologia, para prosperar no ministério, eu digo assim, ó, eles fazem hoje, mas diante do juízo, Deus vai dizer, eu não te conheço, eu sou um rei, porque tu falou do meu nome, da minha palavra, mas apartai-vos de mim, pro fogo eterno. E manda pra essa pessoa, ele é baixinho, do campo, é um dos que tem a maior rede social do mundo evangélico, pode mandar pra ele esse vídeo, e ele pode vir no direct, ou fazer uma live como ele costuma fazer, junto comigo, porque eu quero ver se a teoria dele vai falar muito mais do que a experiência e o Espírito Santo. Não, conversar comigo, tá bom? Não é um desafio que eu faço contra a pessoa, mas é um desafio que eu faço sobre uma experiência com Deus e de vida. E talvez essa pessoa está só perdida. E eu oro para que ela mude a sua trajetória. Porque pode ser um vaso, como a mula foi, como Nabucodonosor foi, como o faraó foi, para que Deus manifestasse as grandezas e as maravilhas que ele fez, mesmo endurecendo o coração deles. Não caia, não desânimo, mas caia com uma palavra que traz vida. Vida e vida com abundância. Mateus 9:27, eu acho. Diz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Droga, bebida, qualquer coisa que te tire da angústia, tatuagem, essas coisas que compras, a compulsividade, o prazer, a religião é uma coisa que só Deus sabe, a partícula que ele formou, que ele soprou dentro de você. Mas se você não buscar ele, se você não ir até ele, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei e serei contigo. Festa, alegria, abundância, somente em Jesus. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Foi com Deus.